Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Neste momento, estou de volta com mais um raiar de um novo dia. Agradecendo a Deus por este lindo dia que raiou sobre nós. Como tenho dito sempre, isso nos faz lembrar que a bondade de Deus permanece sobre todos, principalmente sobre aqueles que lhe adoram pelo seu poder, pela sua autoridade, por tudo que ele é. Sobre aqueles que o louvam pelos seus atos, seus feitos maravilhosos. Então, nesta manhã, quando raiou um novo dia sobre você, eu quero te convidar para uma reflexão bíblica nesta oportunidade. Baseado em Lucas, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 37, uns 2 ou 3 versículos nós vamos ler para uma rápida reflexão. O texto nos diz assim: e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Então, esses 3 versículos, 37, 38, 39 e 40. No caso, nós temos lido aqui 4 versículos. E estes versículos nos traz aqui, meus queridos, uma lição maravilhosa vinda da parte do próprio Senhor Jesus. O texto nos mostra aqui que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar com ele em sua casa. E Jesus bondosamente o aceitou. E quando Jesus chega, que é recebido pelo fariseu, da forma já um pouco desprezível, Jesus senta para jantar e ele fica observando que Jesus não se lavou antes de jantar. E daí ele começa a murmurar. E Jesus, que conhece todas as pessoas e todas as coisas, especialmente aquelas que estão no interior do coração, que nada se esconde do seu olhar, Jesus faz aqui uma observação a esse fariseu. E diz o texto que, como o fariseu admirou-se vendo que se não lavara antes de jantar, então o Senhor Jesus lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade. Aí Jesus denuncia o interior dos fariseus, o qual ninguém conhecia e nem conhece a não ser Deus. Então aqui nós vemos em primeiro lugar que a censura que Jesus lançou sobre os fariseus e os doutores, meus queridos irmãos, nessa ocasião não foi a mesma que ele houvera lançado quando nós lemos lá em Mateus 23, que tem outra expressão de Jesus censurando eles. E nessa feita aqui, nós queremos observar que Jesus ele foi enviado convidado por um fariseu, e esse fariseu, ele estava realmente mais disposto a observar Jesus do que lhe ofertar um banquete. Assim, com certeza, nós podemos dizer que o seu desejo não era simplesmente ofertar um banquete a Jesus lá na sua própria casa. E como ele não
não viu Jesus seguir o rito reinante das abluções que eles praticavam, então ele censurou Jesus. Então, o fariseu, ou podemos dizer, os fariseus, usavam por regras sobre regras, aumentando também a purificação por meio de água, e a fim de se limparem religiosamente das suas impurezas. Mas nesse texto aqui que nós temos lido, essas impurezas que eles tentavam se purificar delas, aquelas que eles achavam que haviam adquirido durante o seu dia a dia, então eles não estavam entendendo que água, sabão, detergente não tem condição de limpar as impurezas interiores. A impureza exterior é fácil, mas o problema é o interior. Então, talvez a censura não tivesse sido exteriorizada ou abertamente ou publicada, mas Jesus conheceu o que se passava no espírito daquele homem, como ele conhece no seu espírito e no meu espírito. Ninguém está encoberto diante do olhar de Cristo Jesus. Então, Jesus, indignado por essa falsa concepção de obediência, podemos assim dizer, uma falsa concepção de obediência a Deus, então Jesus Cristo, ele fica indignado com isso, e pela natureza hipócrita daquele serviço vão, prostrado ou anunciado, colocado diante de Jesus como uma obediência a Deus, Jesus indignou-se porque viu que tudo isso era falso. Então Jesus, ele pronuncia ais sobre toda a adoração e espiritualismo sem aquele, podemos dizer, sem profundo conhecimento da verdade. Se você não tem um aprofundamento no conhecimento da verdade e na justiça, se a tua obediência não é fundamentada no conhecimento da verdade e da justiça, ela é reprovada por Deus. Então, o que Jesus faz? Jesus, que era realmente a encarnação da verdade e da santidade de Deus, não podia deixar de forma nenhuma, meus irmãos, ele não podia de forma nenhuma deixar de reagir energicamente contra, você está entendendo? Contra a falsidade farisaica. Jesus continua mesmo, ele reage contra tais falsidades. E observe que Deus nos dá acesso a si mesmo, o próprio Deus nos dá acesso por um único caminho, e é realmente a atitude dos que nele entram, creem e procura realmente se aproximar dele. Ele tem realmente nos dado esse acesso através do verdadeiro caminho e porta que é Jesus, através do seu Espírito, para adorá-lo em espírito e em verdade. É o que nos ensina a palavra de Deus. Contudo, nós temos que dizer que há no homem uma errônea inclinação de fazer alguma coisa para encobrir, com certeza, encobrir as suas faltas e se apresentar como santo e também justificador de si mesmo. O homem procura esses meios para até mesmo justificar a si mesmo. Os hipócritas, eles procuram, meus irmãos, agradar aos homens, e por isso apresentam um lado bom. Você observa que essa é a forma hipócrita que opera no homem. Qual é o lado? O lado exterior,
que é virado para fora, entendeu? Para o próximo, que é aquilo que o próximo pode ver. Mas nós temos que entender que as mãos, meus queridos, e a cara são limpas, mas o coração e os pensamentos, eles são imundos. E isso não pode ser purificado, como disse, por detergente ou água limpa de qualquer forma. Isso não pode. E observe que, assim, apresentando o lado bom, que parece, e escondendo o lado falso, eles enganam, conseguem enganar os outros. E professam a Deus com a boca, mas é o que Jesus já disse. Mas negam com as obras que eles praticam. É como a árvore, que as folhas são bonitas, até mesmo as flores, mas o fruto é quem identifica a árvore. Então, esses são indivíduos, meus queridos irmãos, terrenos e não espirituais. Esses homens, esses adoradores, esses mestres, esses líderes, eles são homens terrenos e não são espirituais, porque eles estão apresentando uma falsa adoração. Então queremos dizer para os nossos irmãos que essas pessoas, eles professam a Deus com a boca, mas eles negam com as obras. Então, observe que essas coisas que vêm à tona, elas são procedentes do interior, do coração, de um coração imundo e fingido, que leva a pessoa não somente a esconder os seus pecados, mas a demonstrar uma falsa aparência de que são justos, verdadeiros e bons. Então, eles são fingidos e não são verdadeiros. As orações dos fariseus, meus queridos, elas podem ser longas e belas. Ninguém pode arredar isto. Desculpe. Mas nós gostaríamos de dizer para você que, mesmo elas sendo longas e também belas, elas não são verdadeiras, porque lhes falta o poder, que só vem através da verdadeira comunhão com Deus. Então, lembrando que o lado exterior não é o principal, mas devemos entender que o lado interior, onde está a fonte do viver, esse é que é o importante. Você tem e eu tenho que entender isso. Então, uma árvore, como eu disse agora, ela, com certeza, ela é manifestada através do seu fruto. Inteiramente ela é identificada pelo seu fruto, e Jesus falou sobre isso. Então, observe que ela, uma vez botando o seu fruto, ele vai identificar a natureza da árvore, como ela é. Então, o lado exterior, ele não pode ser o principal, mas o interior, onde está a fonte do viver. Isso é que é importante para nós entender esse texto. Então, observe que o homem, eu quero lembrar isso a você, que o homem que se descuida da sua individualidade interior, é preciso nós entender que não se alimenta nem busca para si uma sabedoria sã, uma sabedoria que venha realmente ser uma sabedoria elevada. Será, com certeza, invadido. Por quê, pastor? Invadido de surpresa por uma sabedoria terrena, animal e diabólica, que lhe engana, que lhe cerca, que lhe invade, e ele fica demonstrando uma sabedoria humana, como disse, uma sabedoria mundana, e não percebe que entrou dele um engano diabólico que lhe enganou e lhe tornou um falso adorador, um falso
é até mesmo justificador dos seus atos. Então, daí o seu Deus será realmente o seu ventre, e a sua glória será como confusão, como já nos diz a palavra de Deus, se torna uma confusão. Ele se confunde e confunde muitas outras pessoas. Lembrando também aos nossos queridos irmãos ouvintes que o homem ele pode ficar de tal modo impressionado, com certeza, consigo mesmo, e ocupado no cumprimento de certas regras que ele mesmo cria, que ele mesmo impõe, que vai além do que ele está ordenado. Então, pondo, entretanto, o mandamento de Deus em segundo plano e ficando ao lado das coisas secundárias. Isso lhe causa prejuízos e também aos outros, como diz que ele segue. Pode cumprir com certeza o seu dever para com o próximo e julgar-se de uma vida exemplar, mas está roubando de Deus tudo que ele tem direito. Queridos, observe que o rei Saul, ele quis dar uma oferta a Deus em substituição à obediência, mas a palavra não tardou em vir, se lembra disso? Não tardou em vir condená-lo, dizendo: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e atender é melhor que a gordura do carneiro ou dos animais, que era usado para ofertar no altar. Então, o juízo, meus queridos, de Jesus sobre esse assunto tem relação com o entendimento, o qual nós precisamos conhecer e afirmar que o amor e a obediência aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus, são superior a qualquer conhecimento humano e sacrifício humano. Então, nós precisamos, nesta hora, dar ouvidos à palavra de Deus e fazer uma observação em nós mesmos. A quem estamos atendendo ou demonstrando ou apresentando com maior cuidado o nosso exterior ou o nosso interior? Nós estamos limpando o nosso exterior, porque já dizia o profeta Jeremias: ainda que te laves com sabão e amontoes salitre sobre a tua cabeça, mesmo assim o teu pecado permanecerá diante de Deus. E Jó dizia: ainda que me banhe e me lave com água de neve, mesmo assim continuarei impuro e imundo. Então, esse zelo, vamos dizer, um zelo até extravagante, cuidando às vezes da nossa própria imagem, da nossa aparência ou da nossa presença diante do próximo, ela pode nos confundir e deixar em desprezo o nosso interior, que é realmente aonde está o altar, aonde Deus se manifesta ou não, dependendo do nosso zelo espiritual e da nossa comunhão com Ele. Então, se cuidem, nos cuidemos e andemos de acordo com a palavra do Senhor, porque Ele nos vê no nosso interior e sonda todos os nossos pensamentos, e tudo está patente diante dos seus olhos. Que Deus nos abençoe. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar comigo neste momento. Nosso querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, diante de Ti, Senhor, nós estamos nesse raiar de um novo dia, apresentando a Ti as nossas vidas. Temos falado esta palavra, te peço que abençoe no coração daqueles que a ouvirem e que todos possam se preocupar com sua vida interior, aonde deve estar a relação do homem com Deus e na nossa comunhão com o Teu Espírito. Fica conosco e nos dê um dia de paz, curando os doentes, tirando do leito da dor,
do leito da enfermidade, trazendo de volta as suas atividades pelo teu grande e bondoso amor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe e fique com essa palavra. Até a próxima oportunidade.